Bom dia. Nós vamos falar um pouco sobre análise combinatória, que é o processo de você montar grupos, definir possibilidades e principalmente aplicado à probabilidade e à formação de conjuntos específicos de números, pessoas, objetos, etc. Vamos utilizar exemplos aplicados ao sistema Braille, que é uma coisa bem prática. Temos a educação hoje em dia inclusiva, que está muito presente nas escolas, muito presente no nosso dia a dia. Então, por isso, nós vamos fazer essa associação que é muito exitosa e que é muito fácil de compreender para que o aluno compreenda, para que o aluno associe essas duas coisas. O sistema Braille, que é uma forma de inclusão, com análise combinatória, que é um processo matemático bastante interessante. O que vem a ser a análise combinatória? É o processo de agrupamento, como eu disse, de permutações, de trocas de elementos, de possibilidades de elementos serem agrupados em determinados conjuntos convenientes. Por exemplo, temos 10 pessoas e numa competição, quais são as possibilidades do primeiro, segundo e terceiro lugar dentre essas 10 pessoas? Temos 10 frutas para fazer uma salada com 5. Quais as possibilidades de agrupar essas frutas para fazermos essa salada de frutas? Então, isso é análise combinatória, que depois vai desencadear em probabilidade, que tem a ver com o sistema eleitoral, tem a ver com pesquisas de preço, pesquisas de gosto, e tudo tem a ver com o dia a dia das pessoas. Por isso, o objetivo de estudar isso, de se dedicar a essa área. O que vem a ser o Braille? Muitas pessoas já ouviram falar, mas na verdade muitas só ouviram falar superficialmente, não conhecem. O que é o Braille? O Braille é um sistema tátil pelo qual os cegos identificam os caracteres e podem fazer leitura, podem fazer todas as tarefas que pessoas que não são cegas fazem, né? Todos os códigos, a leitura de códigos, que há letras e números, né? Que são códigos. Então seria isso o sistema Braille. Os cegos viviam marginalizados, todos já devem ter visto filmes das épocas antigas. Cegos eram pedintes, eram mendigos, tinham esses problemas por não conseguirem enxergar. E o sistema Braille foi uma das formas, um dos métodos que possibilitou essa integração. As pessoas são normais, como as outras, apenas não têm a visão, não existe diferença, e essa visão impossibilitava, a falta da visão impossibilitava as pessoas de terem uma vida integrada à sociedade. O sistema Braille veio trazer essa possibilidade, veio igualar as coisas, porque é uma forma de, vamos dizer assim, é uma forma sine qua non se ter, para se integrar à sociedade, sabe, ter a leitura, saber códigos como os números. Uma pessoa pode ficar marginalizada, marginalizada quer dizer a margem da sociedade, fora do contexto, fora dos padrões, digamos, né, para poder ter uma vida digna. E o nome Braille veio de Louis Braille, que foi um homem, né, do século XVIII, XIX, se não me engano. Viveu na França, era um francês, e ele ficou cego aos 3 anos de idade, devido a um acidente, infeccionou os olhos, e criou esse código, que até hoje depois foi aperfeiçoado, e até hoje é utilizado pelos cegos para decodificar a leitura. Eram 63 combinações,
e a partir daí eles conseguiam decifrar todas as formas de escrita para o Braille, notações científicas, partituras, números, etc. A análise combinatória se associa muito bem ao código Braille porque ela possibilita o cálculo das quantidades de possibilidades que a gente tem de formar os caracteres, números, letras, etc. A gente vai conseguir fazer esses cálculos através da análise combinatória. Vamos ver alguns exemplos sobre esses cálculos. Primeiro, usando a possibilidade de marcar 6 pontos em um cartão, quantos padrões de exposição de pontos diferentes podemos formar usando o código Braille? Queremos saber quantos caracteres a gente conseguiria formar numa coluna de 3, né? Seria 3 por 2. A outra pergunta. Quantos padrões podemos formar se dispusermos os pontos em um quadrado 2 por 2 e um retângulo 1 por 4? Por que eles não são usados? Por que não é usado esse tipo de formatação para o código Braille? Então a resolução é simples. A gente tem aí, para cada ponto, a gente tem duas possibilidades, né? Ou ele está marcado ou ele não está marcado. A pessoa cega vai tatear e vai conseguir identificar isso. Como temos 6 pontos, pelo princípio multiplicativo, a quantidade de padrões diferentes pode ser formada em 2 elevado à sexta, que é 64. Então, com uma célula 3 por 2, a gente pode ter 64 possibilidades. Observem que é mais que o suficiente para escrever muitos caracteres. O alfabeto, por exemplo, tem um número muito menor de letras. Os algarismos você vai de 0 a 9. Com isso é possível formar infinitas possibilidades, né? Porque os caracteres são associados um a um. 64, então. Letra B. Tanto no sistema 2 por 2 quanto no sistema 1 por 4 temos 4 pontos. Né? 4 vezes 1, 2 por 2, 4 pontos. Então, da mesma forma que no item A, pelo princípio multiplicativo, a gente vai encontrar que 2 elevado à quarta é igual a 16. E a gente, tanto um quanto o outro, a gente vai encontrar que dá 16. Observe que a quantidade é muito menor do que 64. Isso impossibilita esse tipo de formação, esse tipo de disposição para atender o sistema Braille, porque fica uma quantidade muito limitada, inclusive até menor do que o alfabeto, e a gente não usa por causa disso, senão seria limitar demais o sistema. A gente pôde observar, então, que o sistema Braille e a análise combinatória são um belo exemplo de modelagem matemática. Está pegando um sistema real, um sistema utilizado, e aplicando a matemática para solucionar situações, encontrar possibilidades. Isso é uma coisa bem interessante para o aluno, porque na maioria das escolas, se não em todas, há a real presença de um aluno cego que usa esse código. É uma coisa real, uma coisa que vai trazer muito ganho aos alunos. Obrigado e fim.